Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do segundo ano de Informática, que se iniciou no ano de 2022, no Sala Berga. Meu nome é Ramon e eu quero que nesse vídeo você saia entendendo o que é um escalonador, seus objetivos, critérios, seus dois tipos, que podemos considerar preemptivos ou não preemptivos, ou educado e não educado, e também o foco desse vídeo é que você entenda sobre o escalonador por prioridades fixas. Vamos lá. O que é um escalonador? Um dos componentes mais importantes da gerência de tarefas é o escalonador de tarefas, ou task scheduler, que decide a ordem de execução das tarefas prontas. O uso dele é basicamente quando um processo é criado e há necessidade de dizer entre dois ou mais processos qual deve ganhar o processador. Alguns dos seus objetivos. Ele é a chave da multiprogramação eficiente, porque agora nós estamos falando de vários processos acontecendo ao mesmo tempo. Ter esse controle de quem é o primeiro processo a ser executado ou como os processos vão ser executados é uma maneira eficiente da multiprogramação. Ele também tem que ser transparente ao usuário, ou seja, o usuário tem que estar vendo o que está acontecendo. Escolher quem vai ser executado pelo processador, ou seja, que é o básico do algoritmo de escalonamento, né? Dizer qual processo vai ganhar o processador, ter um tempo de resposta ou espera razoável, ou seja, não demorar muito cada processo a ser executado ou esperar para ser executado. Ter um throw output, ou no caso a vazão alta, ou seja, em um curto período de tempo, vários processos terem sido executados e um processador eficiente, porque você não pode ter uma memória RAM e um HD, por exemplo, top de linha, e ter um processador pebinha, por assim dizer. Alguns critérios: a utilização da CPU, que já foi comentada, o throw output, que seria a vazão, os processos executados, um tempo de resposta, e o turnaround, que é o tempo de espera para ser executado, mais o tempo que ele leva a ser executado. Você pode entender assim: você está numa fila de almoço, você é a quinta pessoa. O seu turnaround é o tempo que as quatro pessoas na sua frente vão levar para colocarem o seu almoço, mais o tempo que você leva para colocar o seu almoço. Esse é a melhor explicação para o turnaround. E agora os tipos: o não preemptivo ou não educado. Todos os processos são tratados de maneira igual, por exemplo, o first in, first out, ou FIFO. E ele tem um efeito comboio. Os processos importantes esperam processos menos importantes. É como se numa fila, você que é importante está lá no final e a todo momento entra um processo, uma pessoa menos importante para aquele motivo de fila estar acontecendo, né? E você vai ficando cada vez mais para trás. Esse seria o efeito comboio. O tipo preemptivo ou educado. Ele possui critérios para escolher quais algoritmos serão executados primeiro. O que nós podemos comentar será o circular ou o round robin, que ele executa os processos por ciclos. E aqui você pode ir nos vídeos da Raíssa, por exemplo, ela está explicando um pouco sobre o round robin. E o escalonamento por prioridades fixas, que é o foco desse vídeo. Vários critérios podem ser usados para ordenar a fila de tarefas prontas e escolher a próxima tarefa a ser executada. A data de ingresso da tarefa e a sua duração prevista são apenas dois deles. Inúmeros outros critérios podem ser especificados, como o comportamento da tarefa, seu proprietário ou seu grau de interatividade e etc. Escalonamento por prioridades fixas. Sempre que houver um processo de maior prioridade no estado de pronto, haverá uma preempção. O conceito de maior prioridade é relativo, então isso tem que ser definido no processo ao longo de sua criação. E isso pode ser definido por um usuário ou até mesmo pelo sistema. No escalonamento por prioridade, a cada tarefa é associada a uma prioridade, geralmente na forma de um número inteiro. Esse, por sua vez, vai definir o nível de importância de uma tarefa. É assim que os processos seriam executados no fila, por exemplo.
Para entender o conceito de starvation ou inanição, temos que ver a seguinte situação. Numa fila de processos, há um processo de prioridade zero, e há vários processos de prioridade maior, e ainda há outros entrando nessa fila. Podemos ver isso também como se uma criança estivesse em uma sala com adultos. Os adultos teriam sempre uma prioridade entre si para falar algo, mas a criança não. Ela ia ficar ali esperando o pessoal terminar de falar para ela falar, e ela nunca ia falar. Esse é o conceito de inanição. O processo ele ia esperar tanto os outros processos menos importantes serem executados que ele ia morrer de fome, porque ninguém nunca ia ligar para ele. E, bom, esse é o conceito, né, de um escalonamento por prioridades fixas. Se você não entendeu algum conceito do vídeo, você pode mencionar nos comentários, que eu posso estar tentando te ajudar. Ou então assiste o vídeo novamente, vai anotando, lê o texto do slide que vai ajudar. Um abraço.